O pacotão final do Vitória antes do início do Campeonato Baiano nessa atual temporada de 2024 com contratações de maior destaque. Quero mencionar cada uma delas em nosso vídeo de hoje, como por exemplo do meio atacante Luan. Será que é uma aposta válida? Também sobre o Everaldo, Daniel Júnior. A minha opinião em relação a esta montagem do elenco do Leão, que começou com uma certa incógnita e com o Fábio Mota falando, por exemplo, em um elenco um pouco mais modesto para um começo de ano. Na minha avaliação, ainda estando no mês de janeiro e com chegadas pontuais antes do início da Série A, o Vitória faz sim um mercado de transferências bastante ousado. Para quem acaba de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, será que esse time pode dar liga e as opções atualmente dentro do plantel para o técnico Léo Condé? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e ajudar a gente a chegar nessa marca de 60 mil inscritos aqui no canal principal, que é a nossa meta para esse começo de ano. Combinado? Para você começar a apostar tendo 100% de bônus no valor do seu depósito a partir de R$10 via Pix ou transferência sem nenhuma burocracia, é na Sport VIP, onde você encontra excelentes cotações, por exemplo nos jogos desta terça-feira na Copa do Rei da Espanha, como por exemplo Getafe e Sevilha, com a vitória do Sevilha fora pagando 3 a cada real apostado, um empate a 3,10 e uma vitória do Getafe em casa 2,55. Vitória também do Atlético Bilbao diante o Alavés a 1,60 e o empate entre Tenerife e Mallorca a 3 lá na Sport VIP. Essas e todas as outras cotações, como por exemplo nos jogos da Copinha, o retorno do Campeonato Baiano, as outras partidas do futebol brasileiro e mundial, é na Sport VIP, com todas as informações no primeiro comentário fixado. Vai lá, faça o seu cadastro e comece a apostar. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre as contratações do Vitória para esse começo de temporada de 2024. E no ano passado, eu até dei a minha opinião falando um pouco mais a respeito desse assunto, que o presidente Fábio Mota declarou que com a chegada da grana dos direitos de transmissões, enfim, essa verba que chega bem no início do Campeonato Brasileiro, já gravei um vídeo falando sobre isso, vou deixar na tela final. O Vitória faria, digamos, um elenco um pouco mais modesto, com mais testes para um começo de Campeonato Baiano e também da Copa do Nordeste, antes de contratações mais pontuais, mais caras para a Série A do Campeonato Brasileiro. Acho essa estratégia um erro, porque eu imaginava o Vitória trazendo jogadores basicamente dentro daquele nível inicial. Willian Oliveira, lateral esquerdo PK, o Caio Dantas também, na minha avaliação, são apostas que a tendência de não funcionar em um cenário mais difícil de Série A do Campeonato Brasileiro, mas nos últimos dias, últimas chegadas e contratações de jogadores mais experientes, como por exemplo o zagueiro o Cristian Zapata, colombiano, também no setor ofensivo, com a chegada do Everaldo, acho que já dá uma outra dinâmica, do Luan também, que é uma aposta e tudo mais, mas para um começo de temporada eu começo a observar o Vitória com outros olhos, para o começo de ano. Ainda falta muito para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas para um início de temporada, onde investimentos serão feitos para o início da primeira divisão, eu acho que é um time muito coerente com o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, até porque se você observar os outros concorrentes nessa luta inicial do Vitória, que é a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, equipes como o Juventude, o Criciúma, o Atlético Goianiense, o Cuiabá, não contam com jogadores fora da curva, espetaculares. Então eu acho que até aqui está dentro da realidade. Vamos colocar uma escalação aí hipotética. Eu colocaria mais ou menos assim: o Lucas Arcanjo no gol, Zeca na lateral direita, dois zagueiros, o Wagner Leonardo e também o Zapata. Lateral esquerda, você pode colocar o Lucas Esteves ou até mesmo o Felipe Vieira ou o PK. Eu colocaria o Lucas Esteves, tá? Mas acho que ainda falta mais um até o início da Série A. Meio de campo com o Dudu, Mateuzinho e o Luan, por exemplo, fazendo essa função de um camisa 10. Lá na frente, ou até mesmo o Daniel Júnior. No ataque com o Everaldo, em uma das pontas. O Oswaldo, ou por exemplo o Eric Castilho, ou o Yuri Castilho, até mesmo o Matheus Gonçalves e uma outra, e essa função de camisa 9 com Caio Dantas ou o Léo Gamalho. Acho que ainda falta um camisa 9, né, um camisa 9 de melhor qualidade, mas para este meio de campo aí, com o Luan, por exemplo, sendo um armador na camisa 10, o Everaldo, uma opção já com experiência na Série A do Campeonato Brasileiro para as pontas, né? Eu vejo o Everaldo muito mais como um ponto esquerdo, um ponto direito, do que propriamente
um camisa 9. Na minha opinião, ainda faltam algumas opções melhores, principalmente pelos lados do campo. Um lateral esquerdo, talvez mais um outro meio campista, vai depender muito deste rendimento do time no Campeonato Baiano. Eu gosto muito do Mateuzinho, acho que será uma surpresa muito grata para o torcedor do Vitória na disputa do Campeonato Brasileiro. E no ataque eu traria pelo menos mais um ponta e um centroavante, mas acho que pode esperar um pouquinho mais para ver o rendimento inicial no Campeonato Baiano, enfim, a Copa do Nordeste. Eu gosto do meio de campo do Vitória, acho que tem jogadores condizentes, por exemplo, com o estilo de jogo do técnico Léo Condé. Por exemplo, o Dudu, também eu não descarto ele, sendo um jogador para começar a temporada como titular, até mesmo um meio de campo semelhante o da temporada passada, com Dudu, Mateuzinho e Rodrigo Andrade, e mais um outro, pode ser, por exemplo, o Luan, o próprio Daniel Júnior, nessa função de camisa 10. Me agrada o Vitória, que não irá parar no mercado. Agora, acho que com a chegada desses jogadores, que quero mencionar também daqui a pouco em nosso vídeo, e contratações pontuais, sem apostar tanto daqui até o início, por exemplo, até o final da janela de transferências, com o Campeonato Brasileiro bater na porta, um lateral esquerdo, mais um meio campista, talvez mais um zagueiro, também a contratação de atacantes mais experientes, mais calibrados, que já conheçam a Série A, como principalmente um camisa 9, acho que o Vitória sai na frente. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também, o que você pensa a respeito desse assunto. Para falar um pouco mais sobre esses reforços, o Luan, que eu acho uma aposta assim totalmente válida para um começo de ano, primeiramente que é um nome de destaque, isso é importante em um retorno à Série A, você ter aquele jogador que a torcida coloca uma confiança, mesmo estando embaixo e tudo mais, ainda é um Luan, campeão da Libertadores, também com passagem na seleção brasileira, e que não é impossível o Vitória tentar recuperar. Esse jogador com começo de ano, pré-temporada, chegando em um novo ambiente, também com o apoio do torcedor. Segundo declarações do presidente Fábio Mota, ele afirmou que chega em um contrato de produtividade e um vínculo até o final da atual temporada, com gatilhos, por exemplo, para renovação, se o Vitória conseguir, por exemplo, uma classificação na Sul-Americana, bonificações com títulos, né, Copa do Nordeste, Baiano, e por aí vai. Acho sim uma aposta válida, ele que no Grêmio, no seu retorno, participou de apenas 5 jogos, em 2022 também, apenas 8 aparições no Santos e mais 3 no Corinthians. Última temporada que ele jogou de fato com frequência foi em 2021, 33 jogos, 4 gols marcados e 2 assistências. Desde 2019 não é aquele mesmo jogador. Naquele ano, né, pelo Grêmio ainda fez uma temporada muito boa, 9 gols e 9 assistências em 36 jogos. A cabeça parece que foi mais para um outro lado do que propriamente do futebol. Pode fazer essa função de um meia ofensivo, às vezes um meia direito, um segundo atacante, também pisando mais dentro da grande área. Se conseguir recuperar esse seu bom futebol, não estou falando para ser aquele mesmo Luan de 2017, mas um jogador, por exemplo, bem fisicamente, com o apoio dos seus companheiros, a confiança também depositada pela diretoria do Vitória, um bom começo de ano também no Leão, eu acho que pode sim, do Luan, sendo sim um jogador importante na Série A. Não estou falando de fazer 15 gols na elite do futebol brasileiro, acho que seria um exagero, porém, mediante as opções hoje para uma camisa 10, para um jogador do campo ofensivo, eu acho que o Luan é sim, dentro desses moldes contratuais, uma aposta totalmente válido. Da mesma forma, falando sobre o Everaldo, jogador que tem 29 anos de idade, melhor dizendo, ponta esquerda, ponta direita, esse sim, um velocista. Também é uma contratação muito necessária para esse estilo de jogo do Léo Condé, um jogador que consegue, nessas transições, por exemplo, de contra-ataque, se sair muito bem, muito bom na correria, também nos dribles curtos, aquele 1 contra 1, tinha contrato longo no América, acabou rescindindo o seu vínculo, porque ele viajou um pouco antes. Nesta eu até vou ficar do lado do Everaldo, tá? O Campeonato Brasileiro, salvo engano, estava marcado para terminar no dia 3 ou 4 de dezembro. Aí a CBF adiou uma data por conta daqueles jogos que não pôde ser realizados, enfim, Flamengo e Red Bull Bragantino, e por aí vai. Aí o jogador comprou uma passagem para os Estados Unidos, viajou com a família, não apresentou aos treinos, e o último jogo contra o Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro, ele não participou, enfim, estava em viagem, acabou sendo demitido por justa causa. Ele que somou 43 jogos do Everaldo em 2023 no América, 3 gols marcados e 5 assistências, também participou, e desta vez de forma melhor, da elite do futebol brasileiro na temporada de 2023. Naquele ano, pegando aqui para vocês, 6 gols e 3 assistências
na temporada. 2023 no Brasileirão, somente 21 jogos e uma bola na rede. Um jogador que conhece a competição, já participou da Série A, por exemplo, vestindo a camisa do Fluminense, do Corinthians, também pelo Sport Recife, fez uma temporada abaixo da média naquele ano, estava livre no mercado, acho que é uma contratação também condizente, com características semelhantes, por exemplo, a do Matheus Gonçalves, do Oswaldo. Eu acho o Oswaldo muito melhor tecnicamente do que o Everaldo, mas nesse estilo de jogo de correria, acho que pode entregar o Matheus Gonçalves e o Everaldo. Até o Zé Hugo também, para o técnico Léo Condé. Eu vejo o Yuri Castilho e o Eric Castilho também como jogadores mais fortes fisicamente ali também, que podem atuar pelo lado do campo. E esse último contratado é o Daniel Júnior, ótima aposta também da diretoria do Vitória, jogador que tem apenas 21 anos de idade, estava por último no Grozny, equipe do futebol russo, 7 jogos na última temporada, nenhum gol, nenhuma assistência, ia para o Coritiba, vai para o Vitória, a gente ainda não tem essa definição, tá? Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. O Cruzeiro aceitou a proposta do Coritiba, ainda não autorizou o jogador para viajar para Salvador. Essas atualizações do jornalista Vene Casagrande, juntamente com o Samuel Venâncio. Um abraço aí para cada um deles, mas a tendência é que o jogador de fato vista a camisa do Vitória, após um chapéu no Coritiba. Não é um jogador para chegar e ser titular, um absoluto, tá? Eu vejo que o Daniel Júnior ainda em um contrato longo, enfim, um jogador que precisa ganhar um pouco mais de experiência, mas é sim uma contratação muito boa. Pode fazer essa função de um meia central, de um meia esquerda também, bastante habilidoso, pega bem na bola, marcou inclusive 4 gols e 4 assistências em 38 jogos pelo Cruzeiro na temporada de 2022. Achei que ele iria seguir no Campeonato Brasileiro para pelo menos ser uma opção, por exemplo, no segundo tempo, mas não foi isso que aconteceu. Ele até começa no Cruzeiro, no Campeonato Mineiro, 10 partidas, um gol marcado, sendo em alguns jogos titular e até mesmo com um bom destaque, e outros participando do segundo tempo. O Cruzeiro, que foi mal no Campeonato Mineiro, na primeira fase principalmente, acho que foi eliminado na semifinal, né? Se eu não estiver enganado aqui, pelo América Mineiro. Ele até realiza 4 jogos no Campeonato Brasileiro desse ano, mas acaba sendo repassado para o Grozny, né, no futebol russo. Pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito dessas compras no Vitória também, jogadores que tinham contrato longo, como por exemplo o Daniel Júnior, e outras apostas, como o do Luan. Acho sim um nome que pode recuperar o seu futebol, não do Grêmio, mas sim um futebol interessante para ajudar o Vitória nesse retorno à Série A do Brasileirão. O Everaldo, uma opção que já estava no mercado, já conhece bem também o Campeonato Brasileiro, não é um grande goleador, mas consegue entregar velocidade pelos lados do campo, essa posição também que é muito escassa no futebol brasileiro. Falando de Série A, eu buscaria aí pelo menos um outro lateral esquerdo, um zagueiro, um meio campista também, dependendo do rendimento, talvez um outro camisa 10, enfim, fica esta dúvida. Um ponto esquerda e um centroavante, mas principalmente, acho que mais um centroavante e um zagueiro e um lateral esquerdo. Acho que mais ou menos dentro dessa linha, umas 5 contratações mais pontuais, dependendo do rendimento, né, desses jogadores também no Campeonato Baiano. Pode ser que surja, por exemplo, uma boa aposta, um jogador vindo da Copinha, do Sub-20 e tudo mais, e você já arrisca uma dessas alternativas dentro do mapa. Jogadores que até aqui a gente não sabe o que pode entregar de fato, como por exemplo o lateral esquerdo Lucas Esteves, e uma Série A, por exemplo, do Dudu. Eu vejo sim com bastante potencial, Dudu, o Mateuzinho. Algumas incógnitas, mas que até aqui, por um começo de temporada, pelo que o Fábio Mota acabou dizendo, em um elenco mais modesto, eu vejo que o time do Vitória para a Série A, em um retorno hoje do Vitória, voltando, né, à primeira divisão, eu acho que é um time sim bem condizente com a realidade. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que pensa a respeito desse assunto, e essa mescla também de experiência com juventude. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, e a Sport VIP, casa de apostas esportivas que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito, a partir de R$10, via Pix, sem nenhuma burocracia. Todas as informações no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!